oficialmente para todo mundo. Hoje é quarta-feira, dia 16 de setembro de 2020. Ou seja, já passamos da metade do mês de setembro e falta pouco para a gente chegar aí no final do ano, hein? Mês que vem, já dia 12, né, de outubro, quer dizer, mês que vem já iniciam as provas, eu acho. Tem que ver aqui o calendário certinho, para a gente ficar atento. Mas, enfim, né, tá passando um tempo muito rápido, viu? E as últimas provas acontecem na primeira semana de dezembro. Então, para e pensa, nós temos setembro, outubro e novembro, praticamente, né? 2 meses e meio só de aula. Então, o tempo passa muito rápido. E o que eu fiz, gente? Eu quero aproveitar bastante esse tema de processos logísticos. Não vou ficar focado aqui só nessa questão de logística. Nós vamos aproveitar os processos logísticos de uma maneira que vocês compreendam a questão dos processos operacionais de uma empresa. Até mesmo porque logística está diretamente relacionado com os processos, né? A logística, na verdade, ela é a essência de qualquer processo. Qualquer processo, ele tem uma característica logística. Então, por isso que é tão bom e tão fácil estudar, né, esse tema, debater esse tema. Eu acho que ele é muito interessante, muito rico para a gente. E hoje, né, vamos tratar aqui, deixa eu compartilhar com vocês aqui o slide. Hoje nós vamos tratar... aqui. Nós vamos tratar, gente, sobre desafios logísticos. Olha só, na aula passada nós falamos muito da logística e o valor para o cliente. E ainda aproveitamos, né, a aula passada para falar um pouco sobre aquelas questões qual que seria a pessoa mais indicada para assumir o cargo de gerente, né, de líder da organização. Eu tenho recebido alguns e-mails, algumas propagandas, algumas lives, algumas webinars, alguns debates, alguns artigos sobre essa questão de liderança. E é muito importante a gente realmente compreender o papel do líder e o papel do gestor, principalmente nos dias de hoje, tá, gente? Nos dias de hoje a situação está um pouquinho mais complexa. Você ser líder fora da pandemia, em épocas normais, não é muito difícil, não. Mas quando você tem uma equipe trabalhando de maneira remota, né, cada um na sua casa, o papel da liderança ele passa a ser um pouco mais importante, até mesmo porque, infelizmente, nós falamos muito sobre a administração clássica, né? Lembram lá? Nós falamos do Taylor, falamos do Fayol, e esses caras, eles acreditavam que as pessoas eram preguiçosas, né, e não queriam saber de trabalhar. E que se você não fiscalizasse, não acompanhasse, e não recompensasse financeiramente, dificilmente haveria produtividade na empresa. E eles, assim, não deixaram de ter razão em alguns aspectos. Por exemplo, o aspecto financeiro, né, do ombros econômicos. Nós, gente, seria muita hipocrisia da minha parte falar que não, nós trabalhamos por prazer, nós trabalhamos porque nós adoramos o trabalho, né, nós queremos ter uma atividade. Se você não precisasse, se hoje você se deparasse, né, com o que você acertou na Mega Sena, o que fosse, ganhei na loteria, honestamente, eu vou duvidar aqui de se tem alguém aqui que continuaria trabalhando na mesma empresa que trabalha. Era mais fácil você ir lá e dar uma escorraçada, né, no seu chefe, no seu líder, do que voltar a trabalhar de maneira normal nessa mesma empresa e não querer sair dela de jeito nenhum. Possivelmente você ia se encontrar, né, encontrar algo que realmente te desse satisfação. Hoje, eu vou falar igual o Valdez Ludwig fala, tem um vídeo super legal dele, e ele fala o seguinte: a gente não gosta do que faz, a gente não tem que fazer o que gosta, né?
Você não faz o que você gosta, mas você precisa de gostar do que você faz. Para e pensa a diferença. Não vou faço o que eu gosto, porque se todo mundo fizesse o que gosta, o mundo estaria aí um caos, né? Então mas a gente precisa de gostar do que faz. E seja por bem ou seja por mal, você precisa de encontrar ali prazer de fazer aquela atividade. E, enquanto isso, você ir buscando seu caminho. E é muito difícil, tá, gente? É muito difícil quando você não encontra o seu caminho. Passou um filme na tela quente, eu comecei a ver, mas nem concluí, não. Um filme, né, de uma menina que virou rainha, né, que vivia numa situação extremamente de pobreza máxima. Alguém viu esse filme na segunda-feira, tela quente? Não, ninguém viu? Não. Eu vou pegar o nome do filme, eu vi de relance, eu estava tão cansado e cheio de coisa para fazer, eu só vi de relance, cara, a situação de uma menina que aprendeu a jogar xadrez, e o xadrez lá, pelo menos na região dela, era muito valioso. E essa menina tinha um potencial que ela conseguia enxergar 7 jogadas no xadrez, ela conseguia enxergar 7 jogadas à frente, né, dos seus adversários. E isso fez com que essa menina se tornasse campeã mundial e as coisas foram evoluindo. Eu sei que ela se tornou a rainha lá, a governante da região da cidade, né, ou do estado, do país dela. Eu não vi o filme todo, não sei nem o nome do filme aqui, honestamente, mas é um filme muito. É só pesquisar lá o que passou na tela quente, e eu faço questão de ver esse filme. Eu só vi de relance e a extrema pobreza, a miséria. Aquilo é miséria, né? E aí, quando a gente vê umas coisas dessa, e o interessante que um dos treinadores delas, pelo menos um pedacinho que eu assisti, ele dizia que nós podemos ser aquilo que a gente realmente quiser, desde que você, né, encontre o caminho, né? Eu acho que o difícil aí não é nem a gente querer ser o que a gente quer. Primeiro que a gente não sabe direito, né? Se você fazer um exame de consciência e perguntar bem lá no fundo, né? O que que você quer? O que que eu quero? É muito difícil, né, gente? Você saber o que que você quer, qual que é seu sonho, qual que é seu... Você pega, qual que é seu sonho? Ah, eu quero morar na praia, né? Quero tomar cerveja o dia inteiro, não quero fazer nada. Mas eu acho que é porque a gente está realmente estressado com a vida, né? A vontade não é assim que a gente pensa? Diga. É Rainha de Keitio. Aí, ó, brigadaço. Rainha de Kate, ela virou rainha. Gente, o filme parece que é sensacional. Obrigado, viu, pela ajuda aí. Bom que a gente tem uns amigos aqui que compartilham informações. Eu tenho uma amiga que está aceitando o pessoal aí pra gente, né? Um apoio docente, que a gente está chamando aqui hoje, né? Então, parece que é um filmaço. Eu vou assistir esse filme, porque eu adorei a história, né? Eu acho que vale a pena. E aí, gente, o segredo é você descobrir qual que é o seu caminho, né? Eu acho que se a gente fizer uma pesquisa, né, a maioria de nós aqui, se perguntar assim, qual que é o seu sonho, né, de trabalho, o que te daria prazer, o que você gostaria de fazer de verdade na sua vida, o que você lutaria para fazer e o que você faria de graça. Gente, dá um nó na cabeça. Dá um nó na cabeça porque a gente não sabe. Então é por isso que é tão difícil, né, a gente conseguir superar as adversidades, superar os desafios, é porque a gente realmente não sabe direito o que seguir, a gente não sabe direito o que a gente quer. Então são desafios, né? Mas a partir do momento que você não tem muita certeza, e que talvez pode ser algumas pessoas aqui dessa sala, não tem muita certeza, mas pelo menos você está estudando, você está buscando. Por exemplo, essa menina que se tornou a rainha, ela não sabia, e alguém mostrou para ela um dia que existia o xadrez. Poxa, então essa menina viu que, olha, o xadrez é a minha vida, né? Então é isso aqui, ó, eu sou craque nisso, eu sou boa de raciocínio lógico, eu sou sensacional. Então eu vou seguir isso. Boa parte desses artistas, desses músicos, o pai deu um piano, às vezes o pai deu um violãozinho para o menino, deu um violino,
um cavaquinho, sei lá, e o menino se descobriu naquilo, né? Eu já vi várias histórias que os pais de antigamente queriam que o filho fosse advogado, engenheiro, engenheiro civil, advogado, na verdade eram as profissões que mais existiam, né? Era advogado, engenheiro civil e médico, né? Era o sonho dos pais. E muitos filhos não, viram na música uma alternativa, ou viram em outra atividade uma alternativa de vida e se deram muito bem. Então, o segredo, gente, é esse. Então, acho que a gente precisa de refletir. Vou deixar a mensagem de hoje aqui. A gente precisa de refletir para a gente poder parar para pensar. Agora, você tem que se dar a oportunidade, né, que é o que vocês estão fazendo. Poxa, a gente está estudando aqui, a gente está compartilhando aqui conhecimento, e numa dessa você, poxa, é isso que eu quero para minha vida, né? É exatamente isso que eu quero. Tá vendo? Ó, tem uns artistas plásticos aí que fazem umas artes que você pensa que aquilo não é nada, mas internacionalmente as pessoas se dão muito bem. E tem muita gente que fala, poxa, isso é minha vida, né? A música é minha vida, a arte é minha vida, a administração é minha vida, né? Enfim, fica a dica aí para a gente poder parar para refletir e observar as coisas, tá, gente? Quanto mais você observa, mais você aprende, mais você cresce. Então, toda oportunidade que você tiver de aprender, de observar, faça isso. Mas faça isso assim com carinho, com atenção. E a gente é muito desligado, né? Eu falo que, de uma maneira geral, a gente está pensando muita coisa ao mesmo tempo, e no final a gente acaba não pensando, focando, né? Nós não temos muito foco. E é isso. Dado essa primeira conversa, alguém quer compartilhar, alguém quer se abrir, a hora é essa, viu, gente? Se tiver alguém que está meio chateado ou que está motivado, por favor, fique à vontade para compartilhar com a gente aqui. Ou se tem alguém aqui que já se descobriu, né? Fala assim, eu me descobri, eu faço realmente uma atividade que eu adoro, que eu faço isso até de graça, né? Enfim, vamos seguir em frente então, né? Então, gente, na aula passada nós falamos sobre logística e o valor para o cliente. Ou seja, que o foco é sempre no cliente, tá, gente? Aí é a questão da qualidade. O que é qualidade? De uma maneira bem simples, é o que o cliente quer. Qualidade é o que o cliente quer. Se você conseguiu atender o cliente dentro da expectativa dele, teve qualidade. Agora, você tem um melhor produto, um produto de excelência, mas aí você atrasou um mês para entregar o produto para o cliente, ou você vendeu caro, você cobrou a mais do cliente, atrasou o boleto e depois foi lá cobrar juros, opa, então já não teve qualidade. Então, qualidade não é só digamos, a matéria, né? O material. A qualidade é todo o processo, desde, né, o pedido, digamos assim, até a finalização, que nós chamamos de processos, no caso, de processos logísticos, né? Então, e hoje nós vamos estudar um pouco de desafio logístico. Gente, nós poderíamos falar de desafios logísticos. Eu tenho muitos vídeos interessantes aqui, eu até já mandei alguns para vocês. Tem uns vídeos super interessantes que existe, inclusive o famoso custo Brasil. Como que as coisas no Brasil são complicadas e como são caras e como que a nossa logística carece ainda de muita evolução. Só para vocês terem ideia, eu acho que nós já falamos um pouco sobre isso, e nós vamos estudar depois a logística reversa lá na frente. Só para vocês terem ideia, de 100% do lixo produzido no Brasil, você consegue aproveitar ali, reciclar 4, 5%, né? Então você vê que é muito pouco. E isso é lógico, que não é todo lixo que você consegue reciclar. Mas, digamos aí, de 100%, você consegue reciclar aí em torno aí de 30%. Tem muita coisa que você tem que jogar fora mesmo. Mas desses 30%, o Brasil consegue reciclar 4%. Né? Então, para vocês verem como que é a situação, né? Então, transformando isso em número, é como se o Brasil produzisse, vamos colocar aí, 100 toneladas de lixo. Então, das 30 toneladas de lixo que ele poderia reciclar, ele consegue reciclar 4%, que dá 1 vezes 4, 4 dá 12, né? Dá 1 tonelada, né? Nem 1 tonelada e pouquinho.
30, né? De 30 toneladas, 1,5 tonelada, 2 toneladas no máximo, né? Olha que loucura isso. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso lá na frente. Mas hoje nós vamos tratar um pouco do desafio logístico. E aí, gente, eu gostei demais do desafio que tem na situação, o problema que tem no livro texto. Eu quero compartilhar isso com vocês. Mas antes, qual que é a proposta pedagógica de hoje? O que a gente espera, o que eu espero e o que a nossa aula, que nós estamos na unidade 1, sessão 4. Então, o que ao final eu quero que a gente tenha aprendido aqui? Identificar os principais desafios logísticos né, de uma organização, aí ficou errado, bem como as principais habilidades e competências que um profissional de logística deve ter para tomar uma decisão de cunho estratégico. Ou seja, quais os principais desafios? Né? E que competência? Competências, quando a gente fala competência, habilidades, é o dom, né? O que a pessoa precisa de ter para poder conseguir tomar certas decisões estratégicas e fazer com que a organização cresça. Então, nós vamos identificar os desafios logísticos que prejudicam a empresa e, a partir disso, propor soluções ou tendências que possam garantir maior diferencial estratégico para a organização. Então, gente, existe uma série de ferramentas de gestão que facilitam e que possibilitam a gente a encontrar soluções. E as empresas, as organizações, infelizmente, a maior parte de nós aqui é funcionário. É lógico que nós temos empreendedores aqui, tem muita gente aqui que tem um negócio próprio, mas boa parte aqui, infelizmente, trabalha, né, para as organizações e a maioria, muita gente busca uma oportunidade de crescimento profissional. Quem não busca, né? Eu buscava isso a minha vida inteira, né? Eu sempre queria ser promovido, né? Eu adorava ser promovido, era bom demais, porque você ganhava em status e ganhava em salário, né? E eu devo ter sido promovido assim, muitas vezes, né? E algumas vezes pelo tempo que eu já estava na empresa e outras vezes pela habilidade mesmo e competência, que você demonstrou que você tem capacidade para tal, né? Para aquela atividade. Então, a empresa não quer perder um talento, né, gente? E nós falamos muito isso na aula passada. E aí eu quero dar sequência nisso aqui. Mas para isso, gente, para que você consiga ter êxito, por isso que eu falo, às vezes a gente não faz o que a gente gosta. Mas se a gente gostar do que a gente faz, a gente vai trabalhar com o mínimo de pensamento crítico. Por que a gente estuda a vida inteira? É exatamente para conseguir enxergar os problemas que estão na nossa cara, ali, que estão na nossa frente, e às vezes o fato de você não ter, pelo menos estudado um pouco, você não consegue enxergar, você não consegue saber o porquê das coisas. Né? Eu sempre brinquei, sempre discuti, né? A gente, pera, mas por que isso? Por que aquilo? A gente perde essa essência, tá, gente? Desde quando você é criança, você pergunta muito, por que criança aprende muito mais do que nós? Criança evolui numa velocidade e aprende muito, porque a criança quer saber o porquê das coisas. E sempre que você aprende o porquê das coisas, a chance de você não esquecer, a chance de você evoluir, ela é muito, muito grande. Então, é isso que é a minha proposta para cá hoje. Ou seja, vamos aproveitar o nosso conhecimento e as nossas habilidades para ajudar a empresa a resolver problema. Se você fosse empresário, tivesse a sua empresa e tivesse aquele funcionário que sempre trouxesse para você possibilidades de resolver os problemas da melhor forma possível, poxa vida, você ficaria numa alegria total. Essa semana mesmo, semana passada mesmo, eu consegui reverter uma situação de uma empresa que queria cancelar o convênio com o CIE e já tinha mandado a carta de cancelamento, não interessa, não quero, eu que vou fazer, e etc e tal. E aí eu conversei, marquei e era uma advogada, ela não queria falar com ninguém, né? A mulher já tinha tomado a decisão dela. E aí eu falei para a pessoa que ia trabalhar, né? Porque o advogado ele não ia pôr a mão na massa, né? Ou seja, a empresa ela não precisa do CIE, por exemplo, para contratar estagiário. Só que ela tem um certa dor de cabeça para fazer todo esse processo. Enfim, e a empresa tinha 8 estagiários e queria fazer o processo direto. Quando eu mostrei para a pessoa da base, né? A pessoa da base ficou desesperada. Eu falei assim, olha,
a empresa, né, está cancelando o convênio, mas a sua situação vai ser essa. Possivelmente vocês vão ter bastante problema, nós estamos aqui para te ajudar, e etc e tal. Não deu 2 dias, um dia a advogada me ligou doida, né? Expliquei para ela, eu falei assim, olha, talvez você tenha a teoria, mas você não tem a prática, o papel aceita tudo. O papel é muito bonito, gente, o planejamento é lindo, né? Lindo, maravilhoso. Mas quando você põe a mão na massa mesmo ali, que você vai entender, né, a parte operacional, que depende de pessoas, depende de processo, depende de equipamento, depende do cliente, depende de uma série de fatores. Aí que você vê que a coisa é um pouquinho mais complicada, não é tão simples quanto está no papel. Óbvio que, se você coloca no papel, você consegue prever algumas coisas que você não teria previsão se você não tivesse feito planejamento. E quem fala muito isso comigo eu tenho um amigo que é arquiteto, e ele fala muito, Antônio Marcos, não faça uma obra sem projeto. Não faça. Por quê? Você vai gastar mais dinheiro, você vai ter retrabalho, você vai quebrar coisas depois, você ainda vai ficar insatisfeito, e é a mais pura verdade, né? Porque o arquiteto ele preocupa com os detalhes, né? Onde vai ficar uma tomada, vai fazer a casa até onde o sol vai pegar ali, né? Onde que o sol nasce, onde que o sol se põe. O arquiteto ele consegue ter uma visão que talvez nós que não somos arquitetos não temos essa visão. É por isso que a gente precisa do arquiteto. E aí, gente, quando você está concluindo, está fazendo a administração, que aqui é a turma que é de administração, quando você está numa empresa, a empresa entende que você, enquanto administrador, vai auxiliá-la a buscar, né, alternativas para os problemas que ela apresentar. Então, essa é a nossa proposta pedagógica de hoje. Aí eu pergunto para vocês, quais são os principais desafios logísticos para uma empresa? E quais são as competências e habilidades que um profissional de logística deve ter para enfrentar os desafios logísticos? Bom, eu quero que alguém aí me fale pelo menos um desafio logístico e pelo menos uma competência, e competência e habilidades é praticamente a mesma coisa, para ser um profissional da logística, né, um gestor da logística. E aí, valendo 1000 pontos. Quais são os principais desafios logísticos? O que vocês entendem como um desafio logístico para uma empresa? Agregar valor para o cliente. Com certeza, esse é um belo desafio, né? Eu acredito também que infraestrutura conta muito, pesa muito na realidade, né? Perfeitamente. Você pode ter gente da melhor qualidade, mas se você não tem a estrutura, não adianta nada, né? Exatamente. O que mais, gente? O negócio está rendendo, hein? Tivemos 2 boas observações aí. Pode pular por competência também. Que competência que vocês acham que um profissional de logística... Eu fiz questão de colocar um desenho aqui embaixo, que esses camaradas ali estão apanhando para colocar aquela estante ali dentro do carro, né? Eu acredito que não só para o profissional de logística, assim como para os profissionais, principalmente no mundo de hoje, tem que pensar fora da caixa, né? Ter uma visão ampla, uma visão sistêmica, não ficar bitolado apenas em um processo logístico, por exemplo, que funcionou décadas atrás, que hoje não funciona mais, principalmente em tempos de pandemia. Aí sim que você tem que inovar. Você tem que ser um profissional diferenciado e pensar muito fora da caixa. Perfeito. Excelente. E esse é o nosso grande problema, tá, gente? E pode ser sincero com vocês, isso que você disse é um problema dos gestores, às vezes, né? Porque o funcionário, alguns funcionários que estão na linha operacional, é lógico que não são todos, até pensam fora da caixa. Mas, às vezes, você tem um gestor que não sai da caixa por nada desse mundo, né? Existe até, né, a gente aprende, né, na filosofia, a história lá da caverna, né? Então, que as pessoas não conseguem sair, têm medo de sair da caverna, porque é confortável você estar naquela situação. E mudar, gente, mudar é sempre muito difícil. É muito difícil a mudança, né? Mas Exatamente. mudar é tão gostoso, né? É tão bom mudar, né? No final, você vê o tanto que você cresce, né? Mas legal, é isso aí mesmo, viu? Perfeito. Essa da Kátia aí é sensacional. Você tem que ser uma pessoa aberta, né? Aberta ao novo. Né? E porque de todas as certezas que a gente tem, só tem uma, que as coisas vão mudar. E aí,
como dizia o Charles Darwin, né? Não são as espécies mais inteligentes e nem as mais fortes que vão sobreviver, mas aquelas que se adaptarem melhor às mudanças. Então, o Charles Darwin falou isso aí há pelo menos uns 100 anos, mais, aqui 100 anos, né? Tem bons séculos atrás aí, né? E até hoje isso vige, né? Vige, né? Virgem não, né? Virgem ficou ruim, vige. Bom, gente, então nós vamos entrar num texto aqui que vai ser bem legal, né? E eu vou pedir a ajuda de vocês para me ajudarem a ler aqui. Nós temos aqui alguns locutores aqui que têm a voz melhor do que a minha. Olha só, quais são os desafios logísticos que podem influenciar a competitividade e a lucratividade das organizações, né? Ou seja, existem alguns desafios que impactam diretamente na competitividade e na lucratividade. Óbvio que se você não é competitivo, certamente você vai ter menos lucro, né? Então, mais competitividade, mais lucro. Menos competitividade, menos lucro. Isso é uma grandeza diretamente proporcional. E aí nós vimos o seguinte, olha só, planejamento da demanda. Esse, gente, é o terror, né? Por quê? As empresas não conseguem ter um bom planejamento de demanda. E nós vamos aprender sobre isso lá na frente, tá? Vou mostrar para vocês como que a gente pode fazer um excelente planejamento de demanda. Ou seja, é você conseguir produzir a quantidade que você vai conseguir vender sem ficar muito tempo com estoque parado. Né? Porque estoque parado é dinheiro parado. E estoque de menos é falta de produto para você atender o cliente. Ou seja, não pode ser de mais e não pode ser de menos, tem que ser na medida, né? Métodos de aquisição de materiais é outro grandíssimo desafio, né? Hoje isso mudou sistematicamente, né? Se você tem paciência e pesquisar, você consegue comprar coisas bem mais em conta utilizando aí o e-commerce, né? Armazenagem, dependendo da empresa, a empresa não consegue armazenar bem. O que acontece? Avarias, né? Desperdícios e tem perdas, né? Nós vamos aprender um pouco o que são perdas, o que são desperdícios, né? Quer dizer, nem precisa de falar muito, porque vocês vão aprender ou já aprenderam isso em gestão de custos. É uma disciplina bem legal. Gestão de estoques, que tem tudo a ver com a demanda, né? Você gerir o estoque, controlar, comprar, planejar, tudo depende da demanda e também tem a ver com a armazenagem também e aquisição. Acho que quando a gente fala em gestão de estoques, você está falando quase de tudo aqui, planejamento, métodos de aquisições, armazenagem, transportes, que é um grande desafio para o Brasil, esse lance do transporte. Agora que a gente vê na época de pandemia, que a gente está sentindo bem isso. Porque o Brasil, nosso meio de transporte principal é através da malha, né, rodoviária. E aí, né? E os outros modais de transporte, como é que ficaram, né? E cada dia mais, pela urgência, né, o modal aéreo está sendo muito, muito utilizado. Nós vamos estudar sobre isso também mais adiante. Infraestrutura, aí, ó. Nosso amigo falou aí infraestrutura e ele já acertou, né? Porque a infraestrutura, se você não tem uma estrutura organizacional, se você não tem recursos para você trabalhar, recursos para produzir, né? E recursos até para conseguir agilizar todo o processo, uma máquina de qualidade. Eu vou passar um vídeo para vocês vão gostar demais, que é um vídeo do sócio, que eu gosto muito. Eu vou passar para vocês depois. Visibilidade de informações. Porque, veja bem, gente, acho que o mal do século é a tal da comunicação, né? As empresas não comunicam, eles têm dificuldade de comunicação, e pior, você não fica sabendo, tem que ter a visibilidade da informação. Eu falo para vocês que isso acontece com a gente. Então, pensando nesses problemas, o que nós fizemos aqui na nossa classe, né? Nós colocamos a informação lá no AVA,
para não ter problema, né, para todo aluno ter acesso. Mas o aluno que não tiver acesso, tiver algum problema, nós mandamos também pelo WhatsApp. E se algum aluno me ligar ou me mandar um e-mail, eu vou mandar informação para ele também. É tecnologia da informação, que é um desafio e tanto, e esse desafio é caro, é muito caro. Né? A tecnologia da informação é muito caro. Gente, me dá um minutinho. Só foi abrir a porta ali. A tecnologia da informação é cara. Eu mesmo já fiz projetos lá para a empresa que só não fui mandado embora porque teve um analista de sistema que estava comigo e contratamos uma empresa de consultoria. Mas eu virei para o superintendente e falei com ele aqui, ó, você vai ter que investir 500 mil em equipamentos e em tecnologia, porque senão essa empresa nossa aqui não dura 2 anos. Ou quer dizer, 2 anos nada, ela pode dar um boom a qualquer momento. Se os nossos servidores aqui cismarem de parar, parou a empresa. E aí, gente, foi uma luta. O cara investiu os 500 mil, mas não foi fácil a empresa desembolsar isso não, viu? Gestão de pessoas, que é outro desafio tremendo, e nós já passamos na aula passada por esse desafio, né? De ter que escolher alguém, da pessoa ter as competências, ter as habilidades. E esse é o desafio do século, tá, gente? Porque as pessoas estão cada dia mais estressadas, as pessoas estão cada dia mais impacientes, e antigamente as pessoas ficavam mais tempo no trabalho. E com esse lance aí, mesmo com... A gente fala muito em trabalho em equipe, etc. e tal, mas é possível fazer um trabalho, por exemplo, em equipe, todo mundo trabalhando de maneira remota. Gente, eu achei que era bem quase impossível, mas na equipe lá da empresa, né, que eu trabalho no CIE, nós somos 15, e eu sou o coordenador da área. E nós conseguimos 15 pessoas trabalhando, todo mundo nas suas casas, e conseguimos um grau de ajuda, de apoio, de cada um apoiando o outro, uma coisa sensacional. Né? Então, é possível trabalhar em equipe, mas desde que os envolvidos, né, queiram também. Mas é muito difícil isso. E, inclusive, há uma grande preocupação quando uma pessoa assume um cargo de liderança, né? E ele precisa de gerir pessoas. Então, tem o Max Geringer, tem vários depoimentos, vocês podem julgar no Google, que são vários depoimentos do Max Geringer mostrando essas dificuldades, né? Tributação é um desafio logístico terrível, né? Porque é uma confusão danada com o tal de ISSQN, né? Do ISSQN, do ICMS, enfim. Então, isso é complexo, e isso é um desafio, porque como que você pode, né, fazer um processo logístico mais em conta? Por exemplo, vamos falar aqui do o ISS, né? O ISS, se tiver algum contador aqui, por favor, me ajuda. Ele é recolhido na cidade, para a cidade em que você está prestando serviço. Então, se a sua empresa é de Belo Horizonte, mas você prestou um serviço lá em Betim, você vai ter que recolher para Betim. Então, o que importa não é onde sua empresa está, é onde a sua empresa está prestando serviço. E isso deu um BO terrível. Teve empresa que, isso há alguns anos atrás, tá, gente? Que estava tendo que recolher para a origem e estava tendo que recolher lá na ponta. Então, isso é uma confusão tremenda. Então, é um grande desafio ainda, né? Porque é tudo muito caro. O custo tributário nosso é muito alto, e tem empresa que não consegue sobreviver. A globalização, né? A globalização é um desafio logístico? Sim. Como que você pode, então, comercializar com outros países? Né? Como que você pode importar e como você pode exportar? Hoje já é uma boa realidade, né? Isso é muito comum. Mas esse é um grande desafio,
principalmente para você não ter problema com qualidade, pirataria, enfim. E o que tem de pirataria não está escrito, né? É um desafio, é um grande desafio. Exigências legais, sociais e ambientais. É um desafio logístico? Sim. Né? Como poluir menos, né? Por exemplo, como você produzir sem degradar muito o meio ambiente, né? Como você tratar a questão da poluição, da logística reversa, por exemplo, é um grande desafio. E social é como que você pode realmente beneficiar a população onde a sua empresa está inserida, né? A sua empresa participa de algum projeto social que ajuda as pessoas, enfim. Então, isso é um desafio logístico. Então, eu coloquei esses desafios aqui, porque se você amanhã assumir e eu não estou nem falando aqui só de logística, tá, gente? Mas o foco ele é mais para a área de logística mesmo. Tenha isso aqui, né? Peraí, gente, eu vou fazer um diagnóstico para a empresa que está me contratando. Como é que é o planejamento de demanda aqui? Como é que vocês controlam o quanto que você vai comprar? Como é que vocês compram esses materiais? De quem que vocês compram? Quantos fornecedores vocês têm? De onde que vocês compram? Como que vocês armazenam isso aqui? Como é que vocês controlam o estoque? Como é que vocês transportam? Como é que é a infraestrutura da empresa? Como que vocês transferem informações? Vocês têm alguma tecnologia, alguma coisa que ajuda? Como é que está a gestão das pessoas aqui, né? E os tributos? E aí, você tem concorrência fora? Como é que é a globalização? Vocês se importam? Vocês exportam? E quais são e como é que está a legislação? Estão em dia com os tributos, com os contratos, né, com o selo da qualidade? Como que está isso? Vocês viram, gente, que legal? Então, se você tem uma pranchete, se você vai assumir a gestão de uma empresa, você realmente precisa avaliar todos esses fatores, porque eu garanto para vocês que você pode talvez nem conseguir resolver, né? Porque a gente não consegue sair resolvendo tudo, mas pelo menos você vai saber onde que estão os problemas. E tem que investigar, tá, gente? Tem que investigar, e esse é o papel do administrador. Eu falo sem medo de errar, eu já fiz muito isso, e esse é o nosso papel. Quanto mais você investiga, mais chance você tem de resolver o problema. E, às vezes, um problema que parece ser o problema não é. Vou dar um exemplo. Às vezes, o sujeito está com a coluna ali doendo, né? Doendo, que não aguenta mais, toma remédio para a coluna, faz massagem, faz tudo de possível para não ter dor. Mas aí, na hora que vai investigar mesmo, o sujeito tem uma perna maior que a outra. Poxa, então, evidentemente que isso vai dar dor na coluna. Então, o problema é lá na perna, mas o impacto está sendo lá na coluna. Então, assim, é um exemplo bem simples, mas que retrata bem o que acontece na empresa. Existem algumas ferramentas de gestão, só que essas ferramentas de gestão, vocês vão aprender na disciplina que chama Gestão da Qualidade, que é super legal, né? Vocês já viram, né? Vai ter professor que vai trabalhar com vocês sobre, né, o SCAL, a espinha de peixe, 5W2H, os porquês, né? Os 5 porquês, né? O senso de urgência e emergência. Tem umas coisas muito legais, que é uma disciplina que chama Gestão da Qualidade. Apesar que você aprende isso no decorrer do curso inteiro, a análise SWOT, né? As forças, as fraquezas, ameaças, oportunidades, a matriz BCG, né? Quando é que um produto, o ciclo de vida de um produto, nós vamos aprender um pouco sobre isso aqui também, mas não vai ser muito focado, não. Então, tem diversas ferramentas de gestão que ajudam vocês a encontrar o melhor diagnóstico, né? Por isso que a gente faz administração. Eu adoro essa nossa disciplina, o nosso curso, na verdade, né? Eu adoro o curso de administração, que ele realmente abre a cabeça da gente. E aí, gente, dito tudo isso, eu peguei o texto, né, da situação problema, e eu até mandei para vocês, porque ficaria, de repente, mais fácil para alguém acompanhar. Às vezes a pessoa está no celular, é mais difícil de ler. Então, eu mandei também para vocês, para quem quisesse aí, de repente, imprimir,
ou ampliar lá no Word, mas aí eu estou querendo aí uma voz de locutor ou locutora para ler para a gente aqui, para eu descansar minha voz. Vamos lá. Valendo aí, quero que vocês leiam aqui para mim. Vamos lá, pessoal. Situação, problema. A empresa Tudo Eletrônicos tem mais de 15 anos no mercado e realiza seu processo de venda por meio de e-commerce e distribuição física, com 10 lojas e um centro de distribuição. Contudo, a empresa começou a se deparar com alguns problemas de gestão logística, o que tem impactado no resultado final e até mesmo na perda de clientes. O senhor José, diretor da Tudo Eletrônicos, tem uma grande experiência na área de vendas e, por esse motivo, a empresa cresceu rápido. Mas seus conhecimentos em técnicas e metodologias inovadoras utilizadas na área de logística é limitado. Além disso, a empresa nunca ofereceu treinamentos, muito menos profissionalização dos funcionários que atuam na área logística da empresa. Estes conhecem muito da operação e estão há muito tempo na organização. Em uma visita ao CD e conversando com o gestor do armazém, o senhor José tomou conhecimento de que existem algumas perdas, sim, mas que a equipe é muito boa e, como disse o gestor, em time que está vendendo não se mexe. Olha, muito bom. Bom, hein, rapaz? Você é locutor mesmo. Olha que legal, obrigado aí, né? Alô. Olha só, gente, a empresa tem mais de 15 anos no mercado, ou seja, é um bom tempo. E ela tem aí, ela trabalha tanto com o e-commerce e com a distribuição física. Isso aconteceu muito aí com essas lojas, né, de eletrodoméstico, Magazine Luiza, Ricardo Eletro, inclusive Magazine Luiza tem umas histórias muito legais, tá? Vale a pena vocês estudarem um pouco. Eu fiquei de mandar um link para vocês, mas eu acho que eu fiquei devendo. Algumas entrevistas, né? Muito legal da dona, e ela é super simples, né? Mas, enfim, então a empresa tem mais de 15 anos e trabalha com o e-commerce. Outra coisa, essa empresa, gente, eles têm bastante experiência no produto, né? Ou seja, conhecem bem o produto, tem até bons vendedores que conseguem convencer as empresas, mas eles não têm conhecimento, né, de técnicas e metodologias inovadoras, porque foi o que eu disse aqui, tá, gente? As coisas estão evoluindo numa velocidade tão grande que a gente se perde, tá? Tem hora que eu me vejo assim, enferrujado, eu falo, gente, eu preciso de aprender mais. E o que está acontecendo é isso, né? E a empresa, os funcionários já falaram mesmo, ó, tem perda sim, né? Mas só que a equipe é boa, tá? A equipe é boa, tá vendendo, mas e aí? E essas perdas? Às vezes, gente, as perdas representam um valor superior à receita, aos ganhos com as vendas, a margem. Porque eu já vi muitos casos desses, muitos, não foram poucos não, tá? A empresa vende bem, vende muito, mas perde muito também. E às vezes foca toda a energia na parte de vendas, mas esquece de focar a energia na parte de onde ela está perdendo, porque, como eu disse lá no início da nossa aula, é uma conta matemática, né? Vendas, né? Digamos lá, né? Vendas menos o custo, né? Menos os gastos, receita menos gastos é igual a resultado líquido operacional, a DRE aí, né? Que vocês estudaram bastante a DRE e vocês aprenderam na contabilidade de custos ou na gestão de custos, que tem a margem do produto, a margem econômica de um produto, que é exatamente essa conta muito simples. Você pega tudo que você está ganhando, menos aquilo que você está gastando. E aí você vai ter uma soma e, às vezes, um resultado que te surpreende, tá? Dando sequência aqui, então, vamos lá, meu amigo locutor. Bora. Em seus processos logísticos, a Tudo Eletrônicos lida com 520 fornecedores e com um estoque de até 40 dias para todos os produtos. Ela tem apresentado problema de perda de capital por causa desse alto estoque.
pois não são utilizados nenhum método de gestão de estoques e nenhuma forma de previsão de demanda. E de forma como ocorre a aquisição de materiais, ela é feita por meio da opinião e conhecimento do Sr. José, o que gera um alto índice de estoque desnecessário. Além disso, para executar o processo de entrega, é utilizado um sistema de formação de carga para liberar a distribuição ao cliente final, o que atrasa em até 15 dias o processo de distribuição e faz com que os clientes busquem concorrentes da empresa. Além do atraso, percebe-se a ocorrência de avarias, 13%, e extravios, 5%, o que prejudica ainda mais a imagem da empresa em relação aos concorrentes. Isso aí, meu amigo. Muito boa a leitura. Você está contratado, viu? Olha só, gente. A Tudo Eletrônico, ela tem 520 fornecedores. Sabe o que é isso, gente? Você lidar com 520 fornecedores? E ela faz um estoque para 40 dias. E aí, será que é necessário esse estoque para 40 dias? Aí tem empresas que funcionam com just in time, né? Um estoque quase zero, né? Exatamente. O just in time é uma alternativa e nós vamos falar sobre just in time mais lá na frente. Por quê? Porque você manter produto em estoque é muito complicado. Então, você consegue ligar duas coisas aqui. Primeiro, que ela tem 520 fornecedores. Possivelmente, esses fornecedores demoram muito tempo para entregar, né? Deve ser uma confusão tremenda. É melhor você trabalhar com menos fornecedores, desde que, né, você consiga negociar bem com esses fornecedores. E o estoque para 40 dias, gente, é muito relativo. 40 dias, nós vamos aprender lá na frente, eu vou explicar para vocês que existe um gráfico, que a gente chama gráfico dente de serra, que ele mostra qual que é o tempo que você precisa para repor um estoque. É muito legal esse gráfico. Por quê? Tudo depende muito do tempo. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que é tempo para você comprar? Tempo de ressuprimento que a gente fala. É o tempo que você gasta para poder fazer a análise do estoque, até o tempo que o produto chega para você. Ou seja, desde a hora que você conta o seu estoque para saber quanto que você tem, aí entra aquele processo de fazer o orçamento, do chefe aprovar, né, de fazer a previsão financeira, de encomendar e o produto chegar. Então, vamos supor que esse tempo de ressuprimento, ele seja aí de 10 dias. Poxa, mas se o tempo é de 10 dias, eu não precisaria comprar para 40 dias. Poderia comprar para 15 dias ou 20 dias, né? Enfim, então isso é calculado, é matematicamente calculado, tá, gente? A gente consegue fazer essa análise, por isso que quando a gente aprende a fazer o balanço patrimonial, você tem lá o estoque. O estoque, gente, ele está onde? Em qual conta que está o estoque? Ele está no ativo. Lembram disso ou já esqueceram, hein? Não é possível. Não, no ativo. No ativo e no ativo circulante, não é isso? O ativo circulante, por quê? Porque aquilo ali precisa circular. Quanto mais você faz o giro de estoque, quanto maior o giro de estoque, maior a sua rentabilidade. Mais grana você tem, mais dinheiro você ganha. E isso é uma técnica sensacional. E a gente aprende muito isso com os vídeos do sócio, né? Estou até com saudade, tem um tempinho que eu não consigo ver nenhum vídeo do sócio, que eu vi quase todos. Então, o cara faz essas contas lá no ato, né? E aí, quanto tempo que demora para girar? Então, quanto maior o giro, maior o seu retorno financeiro, né? E aí ele perde capital, porque o dinheiro que está empregado no estoque, você poderia estar fazendo uma aplicação financeira, poderia estar fazendo um investimento, por que não? Né? E aí que mora o problema, né? Os materiais dessa empresa, você compra tanto quanto você controla o estoque, de acordo com a opinião do José. Né? O José que fala, não, é para comprar para tantos. Eu tinha um chefe que era assim. Eu tinha um chefe que ele era centralizador pra caramba, e eu trabalhei exatamente no almoxarifado. Né? E ele fazia estoque para 6 meses, né? Teve um dia que eu falei com ele, olha,
E olha que eu estava começando a minha vida profissional ainda, né? Falei com ele, olha, eu tô achando que 6 meses é tempo demais para a gente fazer aqui, porque primeiro que não está cabendo mais no almoxarifado, não cabe produto aqui. Então eu vou precisar de um espaço maior. E segundo, que tem produto aqui que está estragando, está dando poeira, a gente está perdendo, por exemplo, trabalhava na época com muitos formulários gráficos, né? Então fazia aquela pancada de formulário gráfico. Eu sou da época, gente, que meu início de vida profissional que tinha na internet, né? As coisas eram feitas na gráfica mesmo, formulários era tudo gráfico. E aí, o que acontece? E o chefão lá falava, não, a comprar para 6 meses. E aí, eu comecei a diminuir, né, as compras, exatamente, é melhor você comprar mais vezes e comprar menos do que você querer comprar uma vez para ficar 6 meses, né? Eu estava ali para isso, né? E aí eu ficava de bobeira, né? Tinha uma época que eu não fazia nada, eu falava, meu estoque está cheio, eu não preciso de fazer orçamento nenhum, eu só vou ficar aqui atendendo requisição de materiais e pedindo a faxineira para limpar o almoxarifado. Então, eu estava ali para isso, né? Então, o custo dele, meu custo já era fixo, né? Então, ele não ia gastar mais comigo. Então, esse negócio de opinião, gente, não presta. É lógico que a opinião faz parte do processo, que é o processo decisório, com base na intuição, beleza. Por exemplo, um supermercado que imaginou que o arroz pudesse aumentar do jeito que aumentou, imagina se você tivesse ali uma bolinha de cristal, ou você tivesse uma análise de mercado e soubesse que o arroz ia sair de 15, eu estou falando de um arroz bom, de R$ 15 para R$ 28 um pacote. E olha que eu estou falando aqui, tá, gente? Estou nem falando de algumas interiores aí que já vi caso aí com arroz, chegou a R$ 40. Tem até brincadeira agora, né? Unha de arroz, neguinho pregando unha no arroz, colocando anel, né? Colocaram um anel e um grão de arroz no anel. O pessoal perde a amizade, perde o problema, mas não perde a piada, né? Enfim, então, gente, isso é muito sério. Isso é muito sério mesmo. E eu tinha um chefe que vivia isso na pele, né? Enfim. E aí, o que acontece? Ele teve lá avarias, 13% de avarias lá embaixo. 13% de avaria. Avaria estraga. Quando estraga alguma coisa, você perde. E aí, o pior não é isso. Às vezes chega no cliente estragado. Olha a situação. Supermercado, gente, não sei se todo mundo aqui sabe, mas se você encontrar um produto no supermercado e esse produto tiver vencido, com a data de vencimento, né, ultrapassada, o supermercado ele é obrigado a te dar aquele mesmo produto sem te cobrar nada, né? Então existe então o supermercado eles ficam atentos, tem os repositores exatamente para não deixar nada ali passar a data de vencimento, porque se você encontrou ali um arroz, um feijão, alguma coisa com a data vencida, você, tô levando aqui, pronto, acabou. Porque isso dá um problema gigante para o supermercado, né? Enfim, e o extravio, 5%, porque quando o estoque é muito alto também, gente, as coisas somem, né? As coisas somem, a pessoa pega mesmo, né? Ou estraga e a pessoa finge de boa, o cara vai fazer o inventário, lá na empresa a gente fazia inventário de 6 meses. Era tudo furado o estoque, não conseguia, né? A gente chama de acuracidade, né? Acuracidade, você vê o que está registrado e o que está lá estocado. Mas não batia nunca, nunca batia. E aí, quando você tem um estoque menor, isso começa a acontecer. Olha esses problemas aí da empresa, né? Dando sequência, meu amigo, locutor. Vamos lá. As entregas podem ser feitas com o transporte da própria empresa para o estado de São Paulo, mas para pedidos fora do estado é realizada a distribuição através da Agência Nacional de Correios e Telégrafos. No primeiro caso, apesar de toda a infraestrutura do estado de São Paulo, ainda existem regiões que são carentes de investimentos na malha rodoviária, o que prejudica a eficiência da entrega. Já no segundo caso, não há qualquer nível de controle da tudo eletrônico para com as cargas remetidas, representando um total de 85% das principais reclamações de clientes. A concorrência automatizou o CD e todos os veículos são rastreados via satélite, possibilitando a rastreabilidade a qualquer momento. Porém, na contramão dessa tendência logística,
a Tudo Eletrônicos ainda utiliza métodos antiquados para a gestão da informação. Para se ter uma ideia, em uma das visitas à empresa, foi possível perceber que um colaborador da área de logística estava tentando ligar para um dos motoristas para descobrir em que ponto da rota ele estava, pois um outro motorista tinha sofrido um acidente e precisava de apoio. Acontece que a rota do primeiro estava distante, aproximadamente 500 quilômetros da rota do segundo. Então, imagine o tempo perdido e o atraso em entregas que isso gerou. Obrigado, meu amigo. Mas é isso mesmo, gente. Essa empresa, ela inclusive esperava, eu vou voltar aqui no slide aqui, ela esperava a formação de carga, né, para entregar o produto. O que é formação de carga? Você espera juntar, né? Deixa eu juntar o máximo possível para eu ganhar, né, na quilometragem. Por exemplo, se eu for entregar uma mesa, então vou esperar juntar 5 mesas aqui que eu entrego. Então, só isso já dá problema. E essa empresa, ela Tudo Eletrônicos, ela utiliza 2 canais de entrega, né? Um pelo correio e outra a sua veículos próprios. E aí? E aí eu digo para vocês que a empresa tem que pensar muito hoje se ela vai manter veículos próprios ou não. Inclusive tem essas grandes, eu moro aqui em Contagem, e onde eu moro tem uma série de empresas, alguns CDs, né? Logística, tem a Tambasa, tem outras aqui maiores. Tem a Mega Forte, tinha um amigo que trabalhava na Mega Forte, eu acho que se não fechou, já está fechando, né? Porque o dono lá, segundo esse meu amigo que trabalhou lá, o cara comprou 800 caminhões, 80 caminhões, me lembro bem certinho. Então, o cara investiu pesado em caminhões, por quê? Para fazer entregas e etc e tal. Mas e o custo que você tem agora de manutenção, de IPVA? Então, tudo isso tem que ser colocado na ponta do lápis. Então, no caso dessa empresa aqui, ela faz, em São Paulo, né? Ela faz a entrega dela toda por veículo próprio. E quando é em outro estado, ela entrega por correios, né? Será que o Correios também é a melhor forma de entregar? Será que não tem uma outra empresa, uma outra parceria, né? E não tem controle nenhum, né? Então, ou seja, 85% das reclamações são essas. Se não tem controle, significa que está chegando menos produto, às vezes, ou produtos estragados, ou mais ou menos. E outra coisa também, né, gente? Os veículos não são rastreados, né? E hoje você tem que rastrear, primeiro por causa de roubo, né? Porque tem muito roubo de carga. E segundo, para você tentar organizar a sua rota logística, né? Aqui, por exemplo, deu o exemplo de um sujeito que quebrou o caminhão, estava a 500 quilômetros da rota dele, né? E aí? Você vai mandar alguém lá para socorrer? Não, você vai ter que contratar alguém da região. Você vai ter que ser o concorrente. Aqui, estou precisando de um caminhão aí para me salvar aqui. Se você vai contratar uma transportadora contratando serviço de outra transportadora, por incompetência, talvez, né? Ou talvez não, nem tanta incompetência, mas falta de controle, falta de planejamento e de organização, né? Então, aí a gente vê aí a quantidade de problemas que está acontecendo nessa empresa. E aí, gente, eu gostei muito desse caso, né? Porque esse caso aqui mostra uma série de falhas que é importante que você, amanhã, se você é administrador. Por que é legal ser administrador? Porque você, às vezes, você não precisa entender nada do produto do seu cliente. Aí alguém te contrata aí numa empresa de logística. Se você pegar a cartilha daquilo que você aprendeu, peraí, deixa eu avaliar aqui como que está a eficiência dessa empresa. Então, você tem que ir nos pontos certos. É igual um médico. O médico, quando ele vai avaliar se um cliente tem ou não uma certa doença, ele vai nos pontos certos ali, né? E muitos nem vão, né? Nem vão tanto assim, né? Pede alguns exames aí, que o que está salvando muitos médicos hoje são os exames. O médico, você chega um médico, ele olha para sua cara e você fala, tô com uma dor aqui. Então você faz exame de sangue, de fezes, de urina, da coluna, tira uma chapa, faz uma tomografia, faz isso, faz aquilo.
né? Para ele fazer um check-up seu ali, para ele não correr o risco de errar, né? Então, da mesma forma, é o administrador. Então, quando você tem uma linha de pensamento lógica, de raciocínio lógico, você pode chegar em qualquer negócio que você vai conseguir, pelo menos, fazer uma análise, uma avaliação. E eu digo para vocês, antes de sair tomando decisões, você precisa fazer uma boa análise. Porque imagina você dar uma ideia errada, né, para o gestor. E aí a sua credibilidade vai para o espaço. E quem está afim de atuar na área de consultoria, é importante você se ater a esses detalhes, né? Que é uma área muito legal, tá bastante em alta, tá, gente? Porque eu tenho amigos. Professor, Diga. professor, Oi. Pode falar. só interrompendo aqui a aula, e até para fazer uma dúvida, né, tirar uma dúvida com o senhor, qual seria a área que o senhor, hoje, no atual momento em que o país está vivendo, percebe como uma área promissora? Vamos lá. Nós temos algumas áreas, né? Que podemos falar áreas genéricas e áreas mais específicas. Áreas genéricas. A parte de alimentação, por exemplo, é uma área que é muito promissora, mas principalmente para a agroindústria, né? Para a agroindústria, quem trabalha com agroindústria, supermercados, por exemplo, essa área é uma área que está bombando, até mesmo porque, com toda a pandemia, não sei se você percebeu, não fecharam um único só dia. Eu tenho amigos que têm supermercados e honestamente, eles não ganham tanto dinheiro na vida deles. Então, é uma área, assim, macro, digamos assim, macro, né? A parte de consultoria, um bom consultor, né, tem o seu lugar também. Por quê? Tem muita empresa que não sabe fazer sequer um diagnóstico da situação dela. Ela não tem visão de mercado e ela não sabe direito o que quer. Tem muita gente perdida, igual barata tonta. Então, essa área de consultoria, ela cresceu muito, tá? Eu tenho amigos também que são consultores que tiveram bastante trabalho, muito trabalho de orientação, porque empresas tiveram que ir para a parte remota. Então, lógico que tem muito aventureiro por aí, tá, gente? Tem alguns palestrantes, alguns papagaios, né, que eu costumo chamar, que fala, mas não sabe nada. Então, a área de consultoria, principalmente consultoria financeira, consultoria contábil, tá bastante em alta, tá? Com esse problema aí do governo, de legislação trabalhista, tem amigos também que têm escritório de contabilidade, então tiveram que fazer esses contratos de redução de carga horária ou de suspensão de contratos, ou seja, também se deram muito bem. Outra área que está, assim, muito, muito em crescimento também é essa área tecnológica, né? As áreas de aplicativos, de desenvolvimento, né? Por exemplo, tem um conhecido, né? Conhecido não, né? Aí é conhecido porque eu atendo a empresa dele, chama Loja do Sapo. Um cara novo pra caramba, montou da manutenção em celulares, né? E alguns equipamentos. Esse sujeito, assim, cresceu, tanto que saiu. Nós fizemos uma reportagem para o Bom Dia Brasil. Bom Dia Brasil nos procurou, né, no CIE, nós fizemos uma reportagem exatamente sobre esse tema que você me perguntou. Quais são as áreas que não caíram, né? E a Loja do Sapo foi uma delas. Então, eu dei uma entrevista, né? Fiquei meio que global aqui um tempo. Então, dei uma entrevista no jornal no Bom Dia Brasil. Esse da Loja do Sapo também entrou, né? Que é o nosso parceiro, e mostrou essa questão do conhecimento. A parte de logística, principalmente no que tange aí a transportes, né? Cresceu também muito, é um segmento que está em expansão, tá? Você vê aí, por exemplo, o motoboy, né? O motoboy nunca ganhou tanto, nunca teve tanto trabalho. Não vou falar ganhou dinheiro, porque tem que trabalhar muito, né? Mas o motoboys agora tá na fase que tem bastante trabalho. Se a pessoa quiser trabalhar mesmo, tiver disposição, ele consegue aí até arrecadar um recurso bem, né? Que mais que eu posso... Entendi.
Não, tá certo. Era só um. Deu para ir? Né? Porque é muito Deu. vasto, né? É muito vasto. É muito vasto, senão a gente vai passar o restante da aula falando a respeito, mas Mas pegou, né? pegou. Obrigado. Nada. Bom, vamos lá, gente. Continuando aqui. Então, o, o, o que acontece com a empresa, com essa empresa, é que ela está completamente desorganizada, né? Então, vocês veem aqui que a concorrência, ela automatizou os CDs, né? E todos os veículos são rastreados normalmente por satélite, ou qualquer tipo de rastreabilidade. E essa tudo eletrônica ficou para trás, ela não fez, porque isso também não é barato, né, gente? Você fazer a segurança da rastreabilidade dos seus veículos, isso não é muito barato, não. Então, enfim, vocês veem que essa empresa está lotada de problemas. E aí, eu peguei, né, alguns desses problemas para a gente compartilhar aqui com vocês. Então, inclusive, vocês podem utilizar uma planilha desse tipo aqui mesmo, né? E se algum dia, né, na empresa que você trabalha, você tiver ideia de resolver problemas, você pode utilizar uma planilha desse sentido. Quais são os problemas encontrados? Vamos lá, eu peguei só alguns, tá? Limitados conhecimentos de técnicas e métodos inovadores de logística para os envolvidos, ou seja, eles não tinham conhecimento, ou os conhecimentos deles de técnicas inovadoras de logística era baixo. O que eles fizeram? Qual que é o desafio? É fazer o planejamento da demanda, né? Métodos de aquisição de materiais, armazenagem, gestão de estoques, transporte, gestão de pessoas, tudo isso dentro desse desafio. E qual que é a proposta de melhoria? Você tem que ampliar os conhecimentos logísticos envolvidos por meio de treinamentos, cursos, profissionalização de funcionários que atuam na área da logística. Aí, Beto, tem a questão que você me perguntou. Olha a área de consultoria funcionando, treinamento, desenvolvimento, porque as pessoas vão ter que aprender, né? Então, eu já estou te respondendo uma pergunta aí com um exemplo. Outra, não é utilizado nenhum método de gestão de estoques e previsão de demanda. Então, o que tem que fazer? Qual que é o desafio? Planejamento da demanda, né? Métodos de aquisição de materiais, armazenagem e gestão de estoques. Foi o que eu disse que estava bem interligado. Então, a empresa precisa de introduzir método de gestão de estoque, métodos de previsão de demandas. E aí, gente, possivelmente vai precisar aí de um programa. Aí entra aí, Beto, de novo, o que nós colocamos, que é o desenvolvedor, né? Pessoa que faz o desenvolvimento de sistemas, né? Um programa de gestão de estoque que funcione. Outra coisa, métodos ineficientes de entrega. Formação de cargas, né? Da Agência Nacional de Correios e Telégrafo, ou seja, eles têm o método próprio e o método pela ECT. Então, eles precisam, né? Qual que era o desafio? O método está ineficiente, né? Que é praticamente a mesma coisa, né? Que ele colocou ali. Então, ele precisa de ampliar a capacidade de distribuição por meio de um processo de terceirização. Foi o que eu disse. Ou ampliar a capacidade de entrega e utilizar somente veículos da própria empresa, né? Ou seja, ao desafio aí, Beto, outro, né, que é o desafio da logística, que está aí em alta com o e-commerce, principalmente o desafio logístico está cada dia maior. Então, as empresas que trabalham com transporte, seja transporte próprio, né, mas principalmente o terceirizado. Tem empresa que ela é especialista só em terceirizar transportes. Porque quem terceiriza, ele evita pagar IPVA, manutenção, uma série de fatores. Baixa automatização do CD, ou seja, o centro de distribuição não é informatizado, né? Então, tem que se fazer uma gestão, né? Qual que é a proposta? Implementar uma gestão de tecnologia, né, por meio da roteirização, posicionamento global, GPS. De novo, a tecnologia está aí, ó. Ou seja, você precisa de organizar. Nós vamos aprender mais adiante como que funciona o processo de distribuição. No Brasil, como que é esse processo? Por que serve um CD? Né? O que um CD precisa de ter
para funcionar bem? Né? Nós vamos aprender um pouco sobre isso mais lá adiante. Mão de obra despreparada, né? Que aí é uma questão, um desafio de gestão de pessoas, que é selecionar bem a mão de obra qualificada, né? E capacitar e treinar a força de trabalho. Porque eu vou falar, gente, igual eu tinha um chefe que falava o seguinte: tem funcionário que você consegue treinar, que você consegue fazer a pessoa produzir, mas tem funcionário que você não consegue de jeito nenhum. E eu não gostava muito da forma que ele falava, mas ele falava que era tipo um viciado em drogas, né? Para você fazer um viciado em drogas parar de usar droga é muito complicado. Então ele falava que tinha pessoa que não adiantava, né? Você falava, não, pode deixar que eu vou fazer, vou acontecer. Na hora que você assustava, cadê a pessoa? Está ali na mesma situação. Então, o exemplo dele é um exemplo meio preconceituoso, mas não deixa de ter o seu fundo de verdade, né? Então, gente, esses aí, ó, são os desafios. O objetivo principal, se a gente estivesse na sala de aula, eu ia unir grupos, né, separar em grupos, para vocês fazerem essas análises, e vocês que iam apresentar isso para a gente no quadro, né? Mas aqui é mais difícil de fazer isso, porque cada um faria isso de uma maneira meio isolada, né? Então não daria para a gente fazer esse trabalho aqui. Mas quando eu dei processos logísticos presencial, nós fizemos isso. Então a gente dava o problema e os alunos tinham que ir lá no quadro, cada grupo tinha que ir no quadro e dar fazer a proposta de melhoria, né? Alguma dúvida, gente, até aí? Tá tranquilo? Tem alguma coisa aqui que... Beto, isso aí te ajudou um pouco a ver, apesar que aqui está só sobre, não estão muitos, né? Só sobre tecnologia, sobre treinamento e desenvolvimento, né? Que é a consultoria, e a questão mesmo da tecnologia e transporte, né? Aqui não estarão todas as possibilidades. Mas depois, Beto, eu te mando o material, tá? A gente tem um material bom. A gente tem um material bom sobre isso. Depois eu vou te mandar com mais detalhes. Sim, professor. A pergunta que eu queria fazer era só um paralelo assim ao tema da aula, não era nem especificamente sobre o conteúdo, mas deu para eu ter uma noção, sim, e principalmente aqui agora, né, falando sobre tecnologia, né, associada inclusive à logística. Eu nem sei se o senhor teve tempo de corrigir os trabalhos ainda, mas eu acho que eu consegui colocar lá umas declarações que exprimem muito bem o que eu penso sobre o futuro, não só da logística, mas de todas as organizações aí. E não só isso, mas os profissionais também, né? Porque as organizações são feitas, né? Vamos dizer assim, movidas pelos profissionais. Então, é necessário que esses profissionais estejam sempre se atualizando e se capacitando. Muito bom, viu, Beto? Bacana sua contribuição. Mas sua pergunta foi muito boa. Sua pergunta fez compartilhar aqui, que eu garanto que tem muitas pessoas aqui que estão na sala que possivelmente terão essas mesmas dúvidas, né? Então, sua pergunta veio a calhar, foi top demais. Eu gosto dessas perguntas, tá, gente? Fique à vontade. Ô, professor, só contribuindo aí também com a pergunta que o Alberto fez, né? O que está em alta, né, nesse atual momento? Eu, particularmente, eu vejo uma movimentação muito grande no LinkedIn. É uma rede social que eu gosto muito e eu acesso ela diariamente, constantemente. Muitas oportunidades realmente na área de tecnologia. Onde eu trabalho, por exemplo, nós estamos precisando de pessoas na área de tecnologia para nos ajudar a lançar a nossa conta digital para o mercado, que hoje é só internamente, só para funcionário. E tem sido cada vez mais difícil, né? E a gente, às vezes, tem que fazer aquela captura, né, na empresa concorrente para poder conseguir um bom profissional. Então, em meio a essa pandemia, eu achei que a coisa ia ficar bem, bem, bem difícil, mas eu vejo no LinkedIn uma movimentação muito grande de oportunidades de trabalho, e principalmente na área de tecnologia. Eu acho que as empresas aproveitaram esse momento, tiraram ali toda aquela quinquilharia de profissionais que não agregava mais e mandaram embora, né? Porque aí existe vários aparatos legais, né, que asseguram as empresas a mandar essas pessoas embora.
E tem agora a oportunidade de contratar novos profissionais, né? Pagando um pouco menos, enfim. Mas tem tido uma movimentação de emprego muito grande, pelo menos é o que eu vejo no LinkedIn. Perfeito, perfeito. Eu gosto demais do LinkedIn e também tenho conta no LinkedIn, acesso diariamente. E muito obrigado pela sua contribuição, gente. E eu acho que é bom você ter conta no LinkedIn, realmente, porque você faz bons contatos, tá, gente? É interessante isso. A vida é feita de relacionamentos, né? Professor, e só então aproveitando aí, pegando o gancho do Herbert e vamos emendando, eu acredito que outras pessoas aqui do grupo tenham conta no LinkedIn, e aí depois lá no grupo do WhatsApp, no final da aula, a gente pode tentar compartilhar, né, as nossas contas e etc., porque aí a gente vai criando conexões e a gente vai fazendo dar certo. Eu sou um exemplo de pessoa que foi contratada nessa pandemia, de coronavírus. Eu fiquei desempregado logo no começo da pandemia, e aí, no meio da pandemia, no pico, onde todo mundo estava sendo mandado embora, eu fui contratado, e eu acredito que a questão do esforço, a questão da gente se destacar, e a questão da gente se ajudar e vir como parceiro aí, né, nessa rede social, que eu também particularmente gosto muito, é muito legal, é muito bacana. E aí depois depois da aula, no nosso WhatsApp, a gente podia ter esse momento de compartilhamento de perfis na rede, porque a gente sabe que lá, quantas mais conexões a gente tiver, melhor. Eu acredito que só tem para agregar positivamente para todo mundo. Obrigado aí ao Ebert. Sensacional, Bert, show de bola. Sensacional, é isso aí, galera. E eu digo mais para vocês: os melhores relacionamentos que a gente consegue, às vezes, são com os nossos colegas mesmo acadêmicos, né? Eu tenho grandes amigos e parceiros até de negócios, quando a gente estudava na época, né? Então, hoje a gente encontra. E engraçado que o LinkedIn, né? Até o próprio Instagram, Facebook, você encontra essas pessoas que há anos você, de repente, não encontrava. E dá negócio, tá, gente? Dá negócio, oportunidade de trabalho. Foi o que nós dissemos aqui, tá? Tem muitas áreas aí que estão em franco crescimento. E quem gosta da área comercial também, eu não falei, Beto, mas é uma área também que é uma área muito boa, tá? Quem gosta de vendas, quem gosta de vender qualquer coisa, tem uns vendedores aí que vendem até avião caindo, né? Também é um momento interessante para quem já fez trabalhar na área comercial. Muito legal, gente. Então, assim, vocês viram aqui que teve até um exemplo aí bom, né, do Everton, que é a questão da demissão. E está acontecendo mesmo, gente. A empresa hoje não quer saber daquele funcionário que está ali, que é um morcego profissional. Eu acho que eu já contei para vocês, mas vou falar de novo aqui. Morcego profissional é sempre aquele que a mesa do cara está sempre cheia, né? Está sempre lotada de papel. E esse cara fala que tô atolado de serviço, não estou tendo tempo para nada. Esse cara sai com um papelzinho na mão, rodando pela empresa, ele não trabalha e não deixa o outro trabalhar. Então, esse cara, ele está com um papelzinho na mesa, e aí, quando ele encontra com um superior, com alguém que pergunta, não, estou indo ali resolver um problema, um problemão, não tem nada para ele resolver, ele está ali andando à toa, daí enrola o dia inteiro, é bom de papo, né? É bom de comunicação. Normalmente o morcego profissional se comunica bem, né? Ele fala tão bem que o dono, às vezes, da empresa elogia o cara, mas como esse cara é culto, né? Inteligente. Só que hoje, gente, as coisas mudaram. O nosso trabalho ele aparece, né? Ele aparece porque as empresas estão cada dia mais trabalhando com um número limitado de pessoas. Então, aí, quem está na empresa vai ter que produzir bastante. E aí, quanto mais inteligência, quanto mais disponibilidade, quanto mais força de vontade você tiver ali de querer aprender e inovar, as suas chances são gigantes, né? E voltando aqui no LinkedIn, você vai indicar aquelas pessoas que você olha, poxa, legal, essa pessoa aqui é gente boa, meu amigo, aqui eu vou tentar, esse cara é bom, tem essa característica, essa competência, essa habilidade, enfim. E é isso aí, nós somos uma grande rede de relacionamento e hoje tem as redes sociais que nos ajudam bastante, né? Bom, dando sequência aqui, quais são as competências
e habilidades de um profissional de logística. Aí nós entramos no tema aí que o Beto falou, com o Everton também. E aí, quais são as habilidades e as competências de logística? O que você precisa saber para não ser demitido, né? Para não ser mandado embora, né? São inúmeros, gente, os desafios que impactam, né, direta e indiretamente nos processos logísticos que nós vimos ali. Ou seja, vocês viram que são muitos os desafios, né? E, com base nisso, é possível afirmar que o profissional de logística ele encontra diversos desafios no seu dia a dia. E porque eles fazem com que o consumidor receba o produto certo. Olha o desafio, gente, é impressionante isso. Ele precisa de fazer que o consumidor receba o produto certo, ou seja, não pode ter erro, na quantidade certa, né? Não pode estar mais nem menos, na qualidade desejada, ou seja, você superar a expectativa da pessoa, o que ela comprou, no tempo solicitado, né? E a um custo adequado. Isso exige bastante esforço e conhecimento. Ou seja, para a empresa chegar nesse nível de excelência, não é fácil, não. Porque às vezes o produto é até certo, mas a empresa erra na quantidade, ou está muito caro, né? Tem produto que o produto está errado, vai na quantidade certa, na qualidade desejada, no tempo, mas o produto não é o produto certo, ele entregou o produto errado, né? Enfim, então isso aí é um somatório de fatores, de elementos que vão impactar diretamente lá no final. Ô, professor, posso dar exemplo de uma empresa que, na minha opinião, ela executa assim, de forma impecável essa logística? Por favor. Hoje, ela foi eleita, né, a empresa mais cara da América Latina, o Mercado Livre. O Mercado Livre, ele tem um sistema logístico assim, que eu não consigo entender muito bem, mas, ao mesmo tempo, é muito perfeito, né? Tem CDs em várias regiões, em pontos estratégicos. Aqui na Grande BH tem um lá em Contagem, e tem entregas que você compra hoje e já chega na sua casa amanhã. E não é pelo Correios, são por empresas parceiras, né, de entrega. Aqui em BH é muito forte a Log, que é entrega de carro, de moto, enfim. São várias empresas parceiras. Então, a logística que o Mercado Livre faz é uma coisa surreal. Para mim, assim, é impecável, é muito perfeito. Então, para mim, é um case de muito sucesso em processos logísticos, mesmo em meio à pandemia. Bacana, hein, cara? Tá aí, dá um bom estudo. Você já está me dando ideia aqui para a gente montar o nosso trabalho, hein? Eu vou definir isso para a próxima aula, já passar para vocês uma atividade que seja simples, né, também, igual eu fiz na primeira, sem muita confusão, e inclusive a atividade do segundo bimestre também, já vou agilizar com vocês, para vocês já terem tempo para fazer. Mas esses cases de sucesso são muito bons, vale a pena até, né? Se você pegar da Natura, né, acho que eu passei na semana passada para vocês, da logística da Natura, como que é um negócio sensacional. E tá aí, o Mercado Livre pode ser um bom case aí para a gente poder estudar. Boa dica, né? Bom, então a gente falando nisso, quais são as características? Galera, vamos diretão aqui que a gente encerra também mais cedo um pouco, porque chega uma hora que eu sei que todo mundo já fica um pouco cansado, né? A aula online tem disso, né? Às vezes cansa, você fica ali, papai. Tanto que live, não sei se você sabe, live não pode durar mais do que 1 hora, né? Se a live durar mais de 1 hora, já não tá muito legal. E às vezes o tema é até bem interessante, né? Mas enfim, vamos que vamos. Algumas características são necessárias para os profissionais de logística. Quais que são essas características, gente? Capacidade de organização e visão de projeto. Porque, na verdade, a logística, cada entrega, ela é um projeto. Vocês tiveram uma disciplina que chama gestão de projetos. E ali você tem o escopo, você tem os riscos, você tem a parte de recursos humanos, você tem a parte financeira, você tem a parte, né, do tempo, a comunicação, enfim. Então, quando você tem uma ideia bacana do projeto,
e você é organizado, opa, então você vai ser um bom profissional de logística. Lembram lá que nós tínhamos aqueles 3 candidatos, né, na aula passada, que nós ficamos, poxa, e aí, quem que deveria ser contratado? A gente tinha algumas informações superficiais, mas, por exemplo, existem testes, tá, gente, que as empresas fazem no processo seletivo, que ela consegue enxergar isso na gente, né? A empresa consegue avaliar, existem testes de personalidade, existem testes de competências, e ela consegue saber exatamente quais as competências que você tem através de perguntas que você vai responder, apesar de que o psicólogo ele tem que confrontar, né? Eu tenho uma amiga que é psicóloga e ela confronta as perguntas que ela faz, ela faz uma entrevista, ela faz uma entrevista, você preenche um questionário, então ela faz uma comparação do que você escreveu com o que você respondeu. Então, aí, se a pessoa também estiver mentindo, ela consegue meio que captar ali, né? Então, a capacidade de organização e visão de projeto, isso não é só para o profissional de logística, não, tá, gente? Isso é para o administrador. O administrador tem que ter a visão do todo, a visão panorâmica, não só a visão limitada da parte, né? A responsabilidade. Isso aí não precisa nem de falar muito, né? Se você perguntar qual é a sua fraqueza, não, eu sou. Você coloca, né? A empresa pergunta, e você? Não, eu sou muito responsável. Gente, você não deve falar isso, porque isso aí não é uma virtude sua, não. Isso é uma obrigação. Então, se a empresa perguntar qual é a sua maior característica, você falar que você é responsável, né? Isso já vai soar mal para ela, né? Ou seja, responsabilidade você tem que ter, já é intrínseco, né? Facilidade de coordenação de equipes, daqueles 3, né? E aí, será que a pessoa consegue coordenar uma equipe? E como que você coordena uma equipe? Né? Não é simples, porque quando você coordena uma equipe, você tem que ter empatia, né? Você tem que ter espírito digamos ali, de motivacional, né? De empolgação, entusiasmo. Você tem que conhecer quem são as pessoas que estão trabalhando com você, quais são as limitações de cada um, quais são as habilidades de cada um. Então, para você coordenar a equipe, tem que ser, não é tarefa simples, não. Tá? Eu estava vendo hoje, um amigo meu me mandou, eu vou compartilhar no grupo quando terminar aqui, quais são as dores, né, as principais dores daquelas pessoas que assumiram um cargo de liderança agora, e quais são as principais perguntas que essas pessoas fazem e o maior desespero dessas pessoas. Bem legal, vou mandar para vocês. A habilidade em resolver situações adversas, porque tem coisas, gente, que você consegue planejar, tem coisa que não, né? Mas, quando você domina bem o produto, quando você conhece bem o cliente e quando você conhece bem a empresa que você trabalha, você sabe que algumas situações você pode até tomar uma decisão ali que a chance de você errar é pequena, mas a gente erra, tá? A gente erra muito. E só erra quem faz, né? Mas aí você tem que estar preparado, porque, como eu disse, no planejamento é tudo bonitinho, tudo certinho, mas na hora do vamos ver mesmo, na hora do pega para capar, vão aparecer situações, pô, não pensei nisso, hein? Aquela famosa pergunta, puxa vida, eu não pensei nisso, e agora? Enfim, habilidade em utilizar métodos de pesquisas operacionais, né? Habilidade em utilizar método de pesquisa operacional para a solução de problemas. Nem sempre a gente tem a informação na hora ali. Eu já passei por muitos problemas que na hora você fala, puxa vida, e agora? E aí, gente, tem alguns caminhos, você pode pesquisar. O próprio YouTube te ajuda muito, né? Você acha uma quantidade de vídeos hoje absurdas. Ainda mais se você está com um problema aqui tecnológico, aqui, que você está querendo aprender alguma coisa, né? Ou então você pode perguntar, né? Liga para um amigo, liga para um conhecido da mesma área, né? Então é legal você manter grupo de relacionamento de pessoas que trabalham na mesma área que você trabalha. De repente, essas pessoas vão te ajudar. Mesmo sendo de empresas concorrentes, você tem amigos aí que eu, por exemplo, conheço pessoas, por exemplo, que trabalhavam em empresa de supermercado, é um exemplo, né?
E essas pessoas se comunicam, as pessoas conversam, né? Outra coisa, habilidade para lidar com pessoas e agilidade, né? Ou seja, se você não souber lidar com as pessoas, você está morto, né? Por quê? As pessoas, gente, contudo, as pessoas são ainda sensíveis, tá? Não pensem em vocês que a forma de falar não conta, não, porque conta. Você não pode ser aquele bonachão, não sei o quê, que tudo você leva ali, né? Não, nós vamos resolver, e etc e tal. Mas você também não pode ser aquele carrasco, né? Aquele que humilha as pessoas, que não sabe falar. Ou seja, você tem que ser pontual, você tem que ser franco. E também tem que falar a verdade sempre, tá, gente? Por mais que doa, né? Às vezes você tem que dar real para o funcionário. Por quê? Porque se você não for verdadeiro com esse funcionário, ele não vai confiar em você. Ainda mais se ele descobrir que você não foi verdadeiro com ele. E isso é ruim, né, gente? Quando uma pessoa mente para você, você vê que não é fácil. Então, quando um gestor ele é franco com o funcionário, ele coloca a situação real para o funcionário, dificilmente o funcionário também vai traí-lo, né? O funcionário se sente seguro. Então, ele tem que se sentir seguro com o funcionário e o funcionário, né, tem que se sentir seguro com ele. Ou seja, é uma via aí de mão dupla, né? Então, e ele tem que saber lidar, e sem contar os conflitos. Não estou nem falando de conflitos aqui, porque vai acontecer conflitos, líquido e certo. Por mais tranquilo que a sua equipe seja, vai ter problema. Vai ter uma hora lá que um vai querer matar o outro. Essa semana mesmo eu passei por isso. Ontem mesmo eu fiz uma reunião, segunda-feira eu fiz uma reunião, onde teve uma outra reunião com a superintendência, que participaram 2 funcionários que trabalham comigo, e eu não participei dessa reunião porque não era só operacional. E um falou bobagem, né? E a outra ficou indignada, né? E aí eu tive que marcar uma reunião virtual só com os 2 para a gente colocar as coisas em pratos limpos. E foi legal, né? Foi bacana isso. Você não ouve só uma parte, você tem que ouvir as 2 partes, e, se possível, que essas 2 partes conversem, né? Porque quando as 2 partes, uma conversa com a outra, olha nos olhos, nem que seja virtual, a chance de você conseguir resolver o problema é melhor. E os 2, depois, no final, só falaram que quase faltou falar que um estava apaixonado pelo outro, né? Enfim, porque a gente às vezes fala sem querer, né? A gente, às vezes, não é que você sem querer, você segue um pensamento que a outra pessoa entende de uma forma que não foi a forma que você disse. E aí? Como resolver isso, né? É difícil, gente, não é fácil, não. Então, o líder tem que ter essa habilidade e tem que parar para pensar antes de falar, porque palavras, depois que você falou, saiu da sua boca, já era. Mas não foi bem isso que eu quis dizer. Mas você disse, né? E aí? Então, para a gente fechar aqui, deixa eu ver aqui, é isso mesmo. Para a gente fechar, esse slide, inclusive, ele está na segunda aula que eu mandei para vocês, né? O sistema de logística. Então, você tem que planejar um sistema que atenda às necessidades dos clientes. Você tem que treinar e capacitar o pessoal para exercer suas funções. Quanto mais treinamento, quanto mais desenvolvimento, melhor para a sua equipe, tá, gente? Quando conhecer as ferramentas de gestão, porque os funcionários não conhecem nem o sistema da empresa que ele trabalha. Às vezes fica perguntando, como é que é esse negócio? Como é que é aquilo? Então, o treinamento, ele é legal. Segmentar, planejar e executar o serviço de acordo com os requisitos dos clientes. E aí, quem é meu cliente? Qual que é o nível de exigência desse cliente? Outra coisa, controlar os custos para garantir a lucratividade. Realizar previsões acertadas, né? Que foi o que nós dissemos aqui. Adotar, e de acordo com o comportamento, tá, gente? Previsões acertadas, consistentes do comportamento da demanda. A empresa tem que estar ligada. E aí? O mercado está aumentando, está diminuindo, e aí? Como é que eu vou comprar isso aqui? Adotar indicadores de desempenhos para medir a atuação da empresa, tanto setorial quanto globalmente. Por quê? Hoje, as empresas organizadas trabalham com índice de desempenho, tá? Eu vejo que as ferramentas de gestão estão cada dia mais comuns nas empresas. Então, por exemplo, essa pandemia, com a equipe que eu trabalho,
nós criamos alguns índices, algumas ferramentas para a gente medir qual que é o trabalho de todo mundo. E não se iludam, tá, gente? As empresas sabem o quanto você está trabalhando. Você pode ter certeza disso. Bom, e para encerrar, eu dei um prazo aí, até amanhã, né? Até amanhã, para quem não mandou o trabalho ainda, me manda, porque eu tenho que lançar esses pontos, né, até sexta-feira. Eu preciso fazer esses lançamentos, que é uma exigência da faculdade, né? Então, eu preciso lançar esses pontos. Eu confesso que ainda não deu tempo para eu fazer as correções, mas já devo começar a fazer isso hoje ainda, para amanhã, até o final da noite, eu ter terminado. Então, quem não me mandou ainda, gente, manda, tá? Ok? Na verdade, ler os links abaixo, para quem talvez pela primeira vez está assistindo a aula, pode acontecer, né? Se alguém tiver entrado agora, tá, gente, iniciado agora, me dá um alô, depois que a gente conversa. Então, tem os textos de referência para vocês, né? Aí do Sebrae, né? Para solucionar problemas. E eu coloquei também aqui no final dos slides, inclusive isso está no livro texto de vocês, está no AVA, alguns vídeos muito legais, muito bons mesmo. São uns vídeos assim, até um pouco mais antigos, tá? Mas que retratam bem o que eu disse aqui. O que é logística, né? Tem uma aqui a reportagem do Jornal da Globo, logística de cadeia de suprimento de flores integradas a leilão. Muito legal esse vídeo. Tem um aqui sobre a Walmart, tem da Unilever, tem também um programa do Fantástico muito legal que pegou uma reportagem sobre os desafios logísticos, quais são os problemas brasileiros. Então, colocar estradas, portos. Então, é um material muito rico que vocês têm aí para verem, né, para assistirem. São vídeos curtos, né? Então, vale a pena a gente assistir esses vídeos para ir melhorando e aperfeiçoando aí o nosso conhecimento. Então, gente, eu espero que a gente tenha chegado nesse objetivo principal aqui, ó, que é identificar os desafios logísticos, né, de uma organização, as habilidades e competências de um profissional de logística, né, para tomar uma decisão, e quais são os desafios logísticos que prejudicam a empresa, né, e como que a gente faz para propor uma solução, né, para que possa garantir um diferencial estratégico. É lógico, gente, que para propor soluções, para propor alternativas, tem muitas coisas que é só com o tempo mesmo e com a experiência profissional. Por isso que a experiência profissional ela é importante. Mas mais do que nunca, o conhecimento, de novo aqui, eu falo para vocês, sem medo de errar. A maior arma que a gente pode ter para o futuro e para realmente ter uma perspectiva boa de carreira, de vida, enfim, conhecimento e né, as habilidades são tudo, mas o conhecimento, ele realmente supera. É lógico que tem o famoso chá, né? Que você tem que ter o conhecimento, as habilidades e atitudes também, né? Conhecimento você aprende, mas você tem que ter habilidade. Habilidade é só com a prática. E você só vai ter habilidade se você tiver atitude também. Se você não tiver atitude, você não aprende nada, né? Enfim, alguém quer fazer alguma colocação? Quer fazer alguma pergunta? Aí na próxima aula nós vamos falar agora, na unidade 2, nós vamos entrar nos modais de transporte, né? Transporte, armazenagem, movimentação, gestão de estoque. É aqui que eu vou buscar um trabalho para vocês fazerem, para a gente fechar o bimestre. Então não perca a cena dos próximos capítulos. E aí, pessoal, dúvidas? Vamos compartilhar depois, então, gente, no WhatsApp do grupo aqui, né? O Instagram, o LinkedIn. Eu acho que é legal a gente começar a ter esse relacionamento. Deixa eu voltar aqui. Só para me fechar essa página aqui, para nós nos vermos. Opa!
Opa. Então, é isso aí, pessoal. Aparecendo aqui no finalzinho, nos finalmente. Mas e aí? Fechamos aí a quarta-feira com chave de ouro. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tem alguém que está começando hoje? Eu acho que não, né? Porque a turma aí é toda de administração já nos finalmente. Fiquem à vontade, tá? Falar igual eu digo, a palavra está com vocês. Professor, eu acho que a única coisa que nós queremos, né? Acho que eu falo por todos, é que chegue logo julho de 2021 para acabar essa graduação logo. Rapaz, não fala não, viu? Não fala não. Aqui perto da minha casa, cara, eu saí ontem, né? Tive que ir lá no shopping ontem para comprar né, algumas coisinhas. Cara, eu nunca vi os bares tão cheios em plena terça-feira aqui, cara. Ninguém aguenta mais essa pandemia. Tá todo mundo indo à forra dos dias que ficaram em casa, né? Mas tava cheio, tá movimentado. A galera não tá ligando mais para isso, você tá cansado de ficar isolado, então vão pro mundo que se pegar bem, se não pegar, amém. É exatamente isso que você falou. Acabou, acho que o medo do coronavírus já foi, até mesmo porque viram que ele vai matar, né? Vai matar talvez um ou outro aí que tem um problema, né, mais grave, né? Que tem que tomar mais cuidado. Mas quem aí se sente, né, com a saúde, apesar que a gente não tem bola de cristal, mas quem se sente mais protegido aí, acabou o medo. Só sei que, assim, eu olhei ontem, eu não acreditei, não. Eu falei, gente, mas como que os botecos estão cheios? Já tem fila para entrar, né? Então, acho que é isso que você falou. Pegou, não pegou, não pega mais e vamos embora, né? Vamos embora e complicado, né? Mas também tô querendo que chegue em julho de 2021. Você acha que vai demorar até julho ainda, cara? Você é animador pra caramba, hein? Vai nada, já tá chegando o final do ano aí, a gente pode gritar o 8º período. Pô, que beleza, hein, rapaz? Que beleza, hein? Vocês vão passar pro 8º, né? Eu acho que a grande maioria. Olha que maravilha, hein, A rapaz? minha turma vai passar para o 7º, mas a animação em relação a dezembro de 2021 é a mesma.